retomando aqui, nós falamos que no início dos anos 70 o rock mutou, né? Ele sofreu uma mutação física e subfísica na questão de influência, né? Porque passou a ser mais pesado, né? Isso eu considero uma consequência natural. Todo som vai se atualizando, né? Mas, ou talvez até nem seja, né? Porque os caras que deram precursão nisso aí, que foi o Black Sabbath, também são todos caras que não escondiam nada de ninguém. E como o que era subliminar nos anos 60 parou de ser subliminar e começou a ser explícito. Ou seja virou moda o satanismo, né? Nos anos 70, com Black Sabbath, Led Zeppelin, AC/DC, todas as bandas que não escondiam de ninguém, ó, a simpatia pelo demônio, né? Exatamente. No entanto, se você botar na ponta da caneta em si e analisar as letras, vamos dar um exemplo. O Black Sabbath tem uma música, né, falando assim, eu sou Lúcifer. Independente do nome do Lúcifer, se é Lúcifer ou não, mas eu sou Lúcifer, pegue na minha mão. E se você ver também o AC/DC com Highway to Hell, Autostrada pro Inferno, já estava tudo explícito, já eles sempre falando coisas explícitas, ou seja, bom, mas de qualquer maneira, nessa mesma situação, nessa mesma época, eles começaram a usar coisas explícitas para atingir algum tipo de público mais rebelde, mas ainda continuaram evoluindo, fazendo essa mutação no rock, fazendo o rock continuar evoluindo e agregar várias massas, porque tinha muita gente que não gostava de ouvir o Black Sabbath ou qualquer tipo de música já mais explícita pelo fator de medo ou coisa do gênero em si. E nessa mudada do rock, essa caminhada que a música em si continua sofrendo, eles começaram a usar música falando de coisas mais bobas, de coisas vãs, coisas fúteis. Isso já final dos anos 70 ali, acho que com Van Halen, né? Com David Lee Roth, que é só música fútil, né? Música assim, falando coisa com coisa, falando de festa, falando de dia a dia, falando coisa inútil, tá ligado? Coisa que... Aí realça o que a gente falou, que sempre tem um empresário por trás, né? Um empresário que tá visando todos os mercados. Ou seja, ele vai dar prioridade naquela propagação do satanismo, mas também ele vai querer aquelas pessoas que têm medo, né? Que não querem. Ou seja, a maioria, ninguém quer nada com o diabo, né? Ou a pessoa que não crê nele ou crê em Deus, mas Deus da maneira que a sociedade ensina. Zeus, né? Que é o bonzinho, né? Bem contra o mal, né? Bem contra o mal, né? Mas são poucas pessoas que aceitavam, então. Eles visando isso, trabalhavam para manter isso, né, lucrativo. E o que importa, no final de tudo, porque há uma junção muito inegável, né, entre lucrar e manipular. Exatamente. Uma coisa dificilmente existe sem a outra, né? O lucro e a manipulação. Lucro e manipulação. Uma coisa precisa da outra. Então, baseado nesse ponto de vista, eles deram sequência nesse cenário, né? E acaba os anos 70 ali, com essa mesma turma, Black Sabbath, AC/DC e Companhia Limitada, e entra os anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, entra o Iron Maiden, entra bandas do gênero mais pesado, né? O Van Halen. Van Halen é como... Só que o Van Halen bandas que também não escondiam nada de ninguém, muito mais ainda, né? Mas o Van Halen em si, ele era umas letras mais fútil, né? Uma letra fútil, uma letra falando mais de festa, dançar... Talvez até de um amor mundano, né? Assim, um amor assim... Coisa boba. No caso do Iron Maiden, que você também platônico. Citou, mas o Iron Maiden já fala do 666. O Iron super Maiden, explícito, né? Ele trouxe pirâmide, ele usou, tipo, eles são muito adeptos da ideia egípcia em si. Todos os palcos deles customizados com ideias egípcias, com pirâmide, com coisas do gênero. E, bom, ainda continuou caminhando, né? E daí, lá nessa quebrada de anos 80 aí, já saiu também Guns N' Roses, né? Que pensa numa coisa que é pra usar o cérebro das pessoas mesmo, né? Com letras inúteis, completamente inúteis, usando um lado mais também, o vocalista, ele era muito, como é que eu posso falar? Lembrando na época do Elvis Presley, né? Que era um cara bonitão, não sei o que, já pra atrair o público feminino. O Axl Rose usava cuequinha em cima do palco ali e tal, cuequinha boxer. Então era um atrativo a mais para também trazer o público feminino, alcançar o público feminino em si. E
toda essa caminhada ela é muito bem manipulada, muito bem desenhada. Justamente, muito isso que eu ia bem, uma estratégia assim muito. É bem feito, é uma coisa mal feita. As pessoas pensam Com assim certeza. e gostam de uma forma. Já tá onde tá por ser um negócio bem estruturado e por ter alguém por trás, né? Com certeza, os senhores do mundo. Manipulando e Bom, dando seguimento. A partir dessa época aí dos anos 90, eles usaram desse truque, né, dessa cartada, Essa artimanha. dessa artimanha, pra toda a cultura, se é que eu posso falar assim. A partir dos anos 90, né? Aí se difundiu de uma forma que Na verdade, se espalhou, na né? verdade era antes já, né? Porque, olha, Prince, Michael Jackson... Não. Esses caras antigos, eles claro. né, eles passavam uma mensagem por trás, mas eram também pra manipular a pessoa que não queria, não, É porque se tem uma coisa que o empreendedor sabe muito bem, é jogar em vários cenários, né? por jogar em vários cenários. Então, espalhar e se diversificar, continuando sem fugir mudar, muitas vezes da água pro vinho, mas manter o mesmo propósito, manter a mesma essência, isso é óbvio, né? Então, Isso da raiz Crowley, Pode mudar, mas a essência é a mesma. da raiz Crowley veio Iron Maiden, mas também veio Michael Jackson. Só que o Michael Jackson, né, todo mundo sabe que ele foi... que as pessoas dizem que não, que é, né, uma grande besteira, mas o Michael Jackson foi assassinado. Isso é lógico, tá na cara. Tem vídeos dele falando, né? Isso, tem vídeos que ele fala. Entregando o plano em si. E o Michael Jackson, ele né? Interessante que quando ele tava vivo, ele era pedófilo, era não sei o quê. Não prestava. Não prestava. Quando ele morreu, ele voltou a ser o rei do pop pra mídia. Que estranho, né? Ele entregou. Ele abriu o jogo, ele ia abrir o jogo. Ele abriu o jogo. E com a influência que ele tinha, né? Isso aí era muito Fatal. prejudicial. Seria muito prejudicial e seria muito benéfico pra todos nós, né? Acho que ainda assim muita gente não acreditaria, né? O povo é cabeça fechada, né? Cabeça fechada, o que é? Mas de qualquer maneira, ele era um manipulado. Havia empresários colocando muito dinheiro na família do Michael Jackson pra ele trabalhar, pra se dedicar somente pra aquilo, pra se dedicar àquilo. Tá entendendo? O que não tem como comparar a qualidade de música. Bom, mas a qualidade, eu vou entrando falando de qualidade aqui, né? O nível da mentalidade das pessoas, eu acho que os Illuminati atualmente batem palma, dão risada, porque o nível não precisa de fazer muito mais pra manipular a cabeça das pessoas. Hoje em dia... Trocando em miúdos tá cada dia mais fácil. Tá né? cada dia mais fácil. Antigamente, pra manipular a cabeça das pessoas, tinha que ser Michael Jackson, porque eu gosto, é uma qualidade incrível, é um nível acima. É um nível musical que requer mais um requer treino, requer um pensamento, né? requer um pensamento. Pelo menos muito mais comparado hoje em dia, né? Então, hoje em dia tá fácil. Hoje em dia os Illuminati estão ganhando dinheiro na ignorância das pessoas. Com me dá um tchu, me dá um tchá, com ai se eu te pego, né? Com letras que não levam a nada, né? E sem falar do mundo gospel. Do mundo gospel, que o mundo gospel, imagine, tem grupo gospel se apresentando na televisão comprovadamente na Globo. Illuminati, né? Na rede podre de televisão indo se apresentar, isso não existe, isso não tem cabimento. E vai ainda nessa ideia de adorar a Deus, uma ideia materialista, uma ideia, sabe, muito feio mesmo. É que nem uma certa vez um vídeo que eu assisti do amado Rubens, ele falando assim que o povo religioso é pior, não o povo religioso generalizando, mas o pessoal que articula o consumidor religioso, né? Religioso não, eu digo que articula, a ideia de que articula, os cabeças da religiosidade são piores do que a própria Globo, porque esses que articulam tudo aí, eles destroem a tua alma, porque você quer uma ideia de adorar o verdadeiro Criador, o verdadeiro Eterno, você começa a ouvir essas porcarias gospel aí, que a única intenção que eles têm é dinheiro. É desvirtuar o conhecimento, né? Desvirtuar totalmente o conhecimento e passar essa ideia materialista. E nós sabemos que o povo do Criador se perde por falta de conhecimento. Mas eles querem ouvir? Jamais o Criador falou que o povo se perdia por falta de jejum, oração, sacrifício, holocausto, oblação, coisas do gênero, né? Mas enfim, aí já é outro segmento, né? Mas é outro segmento, mas pra finalizar aqui, era isso aí, uma né? ideia que a gente tinha e...
Bom, a ideia em si é que você não pare de ouvir música e muitas coisas que a gente tem aqui, a gente não tá falando nada demais, a gente tá falando só que a música é uma arma pra eles nos iludir, pra eles nos enganar. A música E não é é de, uma arma. e não é de hoje. E não é de hoje. E se você ver, né, tá no Evangelho de Marcos, segundo São Marcos, que tudo que entra em nós não faz mal, mas o que tá dentro do nosso coração, isso sim faz mal. Tá entendendo? Que é a falta de vontade de aprender muitas vezes, o que tá dentro do nosso coração, a preguiça, sabe, espiritual, a preguiça mental e a cabeça dura em si, nossa, O orgulho, né? o orgulho em si, sabe, tá dentro de nós isso aí. Então, à medida que você escuta uma música, eu escuto rock, heavy metal, eu gosto muito de heavy metal, mas isso não me impede minha vida espiritual em nada, bem pelo contrário, eu gosto, não vou parar de gostar. Agora, deixar isso cair no meu coração, tá entendendo? E não saber do que se trata, não saber do que eles estão falando, também não. E também não dou dinheiro pra Illuminati, não é que eu tô apoiando a pirataria aqui, mas eu baixo a música ali e tal, e escuto, acabou, tá entendendo? Uhum. Então, resumindo, mais uma vez, como tudo que a gente faz, é pregando o conhecimento, né? Acho que o nosso... Porque é um despertamento, Rodrigo, acho que O despertamento, né? Então, o nosso verbo aqui no imperativo é o pense. Pense. Leia. Se informe. Ouça. E fala é a última coisa. Não vou falar pra você fale que você... Né, a gente fala quando falar é consequência, né? Agora a gente tem que se policiar cada dia mais pra aprender cada dia mais, pra ouvir cada dia mais, pra ler cada dia mais, pra se inteirar das coisas cada dia mais, pra gente estar cada dia que passa mais preparado pro que vem, né? Pro que vem. E não deixar de curtir as boas obras, né? De apreciar as boas obras, como diz lá no Evangelho de Tiago, né? No Monte Salvador. Toda boa dádiva não vem de outro, senão do Pai Eterno, exatamente. né? Eles só usam pro lado errado, né? Agora, se eles usam pro lado errado, aí outros 500, né? Eles se aproveitam nessa boa dádiva, né? Porque a influência não é uma coisa ruim em si. Não. Quando a gente fala que a música é algo que traz muita influência, isso é positivo. Agora, qual tipo de influência? Aí que entra no assunto que nós entramos aqui. Então, resumindo, é isso aí mesmo, né? Nossos queridos irmãozinhos que estão vendo aí. Espero que vocês tenham podido se esclarecer aí, né? E quem quiser trocar ideia com a gente aí, manda. Pode mandar pro e-mail que tá aparecendo aí no vídeo. Vocês já... Pode mandar que a gente responde mesmo, cara. A gente não é famoso, não é celebridade pra não ter tempo de responder. Mandou pro nosso e-mail. E nós também não temos nem metade do conhecimento do que os irmãos que estão aí na internet há muito tempo já. E tem uma vejam, carga muito maior. não gostaram desse Assista, vídeo, procurem outros aí, que tem um pessoal que se expressa melhor, que trabalha melhor, Assista, enfim. vá assistir o Verdade Oculta, que Mas é uma não coisa dê muito isso, útil. É uma coisa sem muito dúvida. útil, procure por todos os... O Verdade Oculta é o mais prático que a gente tem aqui pra oferecer agora, aqui enquanto a gente faz o vídeo. Mas é que pesquisando pela internet não faltam irmãos ali bem intencionados, né? Bem intencionados. E informar e acordar. Informação não mata Bem pelo contrário. e não é veneno. Então é muito bom, é um conselho nosso. Vai atrás do conhecimento. I can get no when I'm driving in my car and the music's on the radio. Telling me no, it's just some useless information supposed to fly my imagination. I can get no. Oh no. Hey.